povo da internet. Olá, mamães, tudo bem com vocês? Uma jornalista francesa falou na TV que o pai é, abre aspas, completamente inútil no parto. E que o jogador da Bélgica deveria ter ficado na Copa do Mundo, ao invés de ver o próprio filho nascer. Desculpa a minha voz, gente, eu estou um pouquinho rouca, porque eu estou gripada. E tô aqui lavando louça, então desculpa aí se der alguma coisa errada neste vídeo, no áudio deste vídeo. Mas vamos lá. Como advogada, como mãe, se você está aqui nesse canal, você já sabe que eu sou advogada e que eu tenho 2 filhos. Se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, tá? Mas eu trouxe esse assunto pra gente debater, porque eu achei assim... Sei que já tem muito vídeo sobre o assunto, mas eu quero trazer um outro viés aqui, que é a questão da legislação brasileira sobre o assunto do acompanhante, né? Então vamos lá, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou contextualizar você. Jeremy Defoe é um atacante da seleção belga, tá? E ele deixou temporariamente a Copa do Mundo para acompanhar o nascimento do filho. A decisão dele foi criticada por uma apresentadora, acredite ou não, por uma mulher, que é a France Piron, acho que é assim que eu pronuncio o nome deles, tá, gente? Se eu estiver pronunciando errado, me desculpe, mas o meu francês eu não terminei o curso. A France Piron, do programa L'Équipe des Chocs, chamou o parto de um momento em que, abre aspas, o pai é completamente inútil. A repercussão ali foi tão negativa que os telejornais, né, a emissora de TV que ela trabalha, afastou ela do programa, né, e pediu desculpas ali publicamente. E, meu amor, a mamãe tá lavando louça, tá? A mamãe tá lavando louça e conversando com as amigas aqui, então você espera aí. Então vamos lá. Como advogado, eu tenho que dizer pra vocês que, além do fato aí das outras questões que a gente ainda vai tratar, da hora de ouro, do vínculo pai e filho, enfim, tudo isso que já foi amplamente falado por todo mundo aí, né, que milita na obstetrícia, os direitos da mulher. O que eu quero dizer pra vocês é que aqui no Brasil, a presença do acompanhante, ele não necessariamente o pai, mas tem que ser um acompanhante, a mulher, é um direito da mulher, da parturiente, tá? Então, se você chega no hospital e não lhe é autorizado pelo acompanhante, esse hospital, essa maternidade, ela está violando a lei, tá? Então, essa lei é a Lei 11.108 de 2005 e ela garante ali que toda mulher tem o direito a um acompanhante de sua escolha na hora do parto, né, na hora do trabalho de parto, no parto e no pós-parto. No parto efetivo, né, gente? Durante todo o trabalho de parto ali, até chegar realmente ao parto. E durante o pós-parto imediato, ainda está internada, está no hospital, essa mulher tem o direito a um acompanhante da escolha dela. Pode ser a mãe dela, pode ser a irmã, pode ser uma amiga, enfim, quem ela escolher, quem ela achar que é conveniente que esteja com ela nesse momento. E por que essa lei garante isso? Essa lei, ela não nasceu do nada, tá? Ela veio de uma necessidade que se observou, pesquisa Nascer no Brasil, que é da Fiocruz, que hoje é o maior estudo sobre parto e nascimentos no país. Ele identificou que 50% das mulheres que passaram por um parto pelo SUS, atendidas pelo SUS, sofreram algum tipo de violência obstétrica. Desde um toque indesejado, um toque vaginal, né? Sem explicação, sem orientação, sabe? Sem consentimento, às vezes, né? Ou algum tipo de negligência, de descaso, violências psicológicas também, né? Tem muito obstetra e muito médico, equipe médica que trata muito mal aquela mulher no parto, né? E isso acontece porque o parto, gente, vamos lá, ele é um momento de extrema vulnerabilidade para a mulher. Quem já passou por um parto vai saber o que eu estou falando. Na parto, né? Onde a parto ela existe, de verdade. E a gente não sabe nem o que está acontecendo ao nosso redor. Tá? Chega um momento que você só quer que aquilo acabe. Por conta da dor, por conta ali do seu próprio corpo trabalhando, a sua energia, o seu foco, ele está voltado inteiramente para que aquela criança nasça, né?
E, obviamente, estou falando de parto normal, o que não exclui o parto cesariano. Né? Às vezes a mulher ela vai para cesariana de emergência e aí também ela entra em outro, sabe, em outro estado. A própria cesariana pode ser considerada uma violência obstétrica quando ela é feita porque a equipe médica simplesmente quis, não porque foi uma necessidade ou porque foi uma escolha daquela gestante. Então, não só o parto cesariana, como o parto normal também pode ser considerado uma violência obstétrica se aquela mulher já falou que ela não quer, sabe, que ela tem sofrimento, que ela não quer mais. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala em violência obstétrica. E aí, onde é que entra o acompanhante disso tudo? O acompanhante, ele tá ali para proteger essa mulher. Ele tá ali não só para acompanhar, não é para ficar assistindo ela sofrer violência. Ele tá ali como um ativo importantíssimo na garantia dos direitos dessa mulher. Então, você ter um acompanhante que esteja preparado para o parto, e aí eu falo preparado no sentido mesmo de saber o que você quer para aquele parto, o que você espera. E aí onde já tem um vídeo aqui no canal sobre criação de um trabalho, de um plano de parto, mas eu falo no sentido de não é que o plano de parto tem que ser 100%, tá, gente? Mas ele precisa exercer um orientativo, seu acompanhante do que você quer e do que você não quer. Tem mulher que não quer anestesia de jeito nenhum. Entendeu? Então não é a equipe médica que vai decidir se ela precisa de anestesia. De anestesia não, de analgesia. Entendeu? E é o mesmo contrário, é o contrário também da mulher. Tem mulher que quer analgesia desde o primeiro minuto e se ela começa a sentir dor, ela quer que seja reaplicada. O acompanhante, ele tem um papel ativo no trabalho de parto. Né? Tanto na questão da proteção daquela mulher de estar ali observando o que está sendo feito com aquela mulher e intervir quando ele vê que algo está sendo feito de forma errada, equivocada, enfim, por fora do desejo, né? E o fato de você ter um acompanhante e uma pessoa que entende, que questiona, que mede, que pergunta e que está ali atento ao que está acontecendo, ele já reduz significativamente a possibilidade de você ter aquela mulher sofrer uma violência obstétrica. Por quê? Porque, convenhamos, né? Sempre que a gente tem alguém que um agressor, esse agressor pode ter vítimas despreparadas, né? A vítima desacompanhada, ela não tem voz, né? E na hora do parto, isso é muito evidente, muito mais evidente, assim, né? Que a gente não tem voz mesmo. A gente fica sem voz porque a gente está em outro universo, né? Então, você ter alguém ali da sua confiança que vai ser a sua voz é muito importante. A pessoa que ela gosta, né? Um sadismo de fazer, de violentar uma pessoa que tá num nível de vulnerabilidade, ela só faz isso, e aí em qualquer situação, tá? Não só em violência obstétrica. Mas ela só faz isso porque ela sabe que aquela pessoa tá sem proteção. E quando você, a vítima, tem proteção, aquela pessoa não vai fazer isso, entendeu? Então, ter um acompanhante ativo, sabe, preocupado, consciente na hora do parto é muito importante. São inúmeros os casos aí. Se você conversar com um gestante do seu ciclo, uma mulher que já teve um filho, do seu ciclo social, muitas delas vão relatar algum tipo de violência obstétrica. Eu tenho um caso na família que é bem recente, de uma violência obstétrica, durante a pandemia, de uma pessoa que, essa parturiente, ela ficou sozinha no hospital, porque ela precisou ser internada para manter a gestação segura, porque ela estava com risco de prematuridade. E ela sofreu violência obstétrica ali várias vezes. Desde o tamanho da unha da médica, tá? Da residente que fazia o toque nela, os toques desnecessários, inclusive, quanto a submissão dela a um parto prematuro, decidido por um médico residente, quando a médica oficial, a médica mesmo do hospital já tinha falado que era a obstetra que tinha passado anteriormente, falando que estava tudo bem, não ia precisar fazer o parto, estava tudo bem, na manutenção dela. Então, assim,
São vários fatores que aconteceram com essa mulher. Ela sofreu um parto prematuro. Essa médica tinha essas unhas enormes, fazia toque para essas unhas enormes, aquelas unhas de gel absurdamente grandes. Nunca vi isso. E além do próprio parto cesariana que foi feito, sem uma indicação clara, sem uma explicação clara do porquê que ele estava sendo feito naquele momento, quem que decidiu aquilo, isso nunca foi explicado para ela. Ela acabou não optando depois de ir atrás, porque até orientei, falei que ajudava, mas ela não quis, ela estava muito abalada na época para correr atrás desses documentos do hospital, até mesmo para poder entender, buscar uma segunda opinião, processar esses médicos, ela não quis, mas do ponto de vista jurídico, eu estou falando, gente, porque ela estava muito abalada. E ela sofreu uma cesariana sem anestesia. Sem anestesia realmente fazer efeito. Então, assim, fazer realmente o efeito que deveria ser feito. Né? Todo mundo que fala que cesariana, a pessoa não sente qualquer dor. A pessoa não sente nenhum tipo de dor. E ela sentiu a dor, segundo ela relata, praticamente inteira. Assim, eu acredito que não foi 100%, porque uma dor dessa a pessoa acha que até desmaiaria, né? Cortando 7 camadas de pele. Mas ela estava sentindo alguma coisa ali, e a equipe médica simplesmente ignorou e tipo, estava sentindo e continuou fazendo, sem se importar, sem acolher, enfim. Isso tudo são pequenas violências, são muitas violências, né, que ela sofreu nesse contexto e se aproveitaram de um contexto de pandemia no hospital, né, e não permitia que ela tivesse um acompanhante 100% do tempo ali, então ela estava internada. Então, ela tinha acompanhante, ela tinha mais visitas do que a mim. A gente nem pôde visitar, inclusive, ela no hospital. Depois que a criança nasceu, justamente porque, por conta do contexto de pandemia, que a gente consegue entender até certo ponto, né? Mas todas essas violências provavelmente teriam sido evitadas se o acompanhante dela, né, estivesse presente ali na hora que essas violências foram acontecer. Mas, enfim, muitas delas provavelmente nem teriam ocorrido, né? Por quê? Porque você tem um acompanhante que está ali questionando, faz toda a diferença. O acompanhante está ali para isso, ele está ali para garantir os desejos da mulher, o plano de parto seja respeitado, que tudo que está sendo, todos os procedimentos que estão sendo executados tem uma explicação clara, um motivo claro de modificação, né? Para não sofrer nenhum procedimento que seja inadequado. E chamar isso de papel de figurante é ignorar completamente, né, toda essa rede de proteção que é necessária. E aí a gente entra, eu tô falando de acompanhante do modo geral, mas a gente entra agora na questão do pai em si, que ele não é só proteção, né? A gente sabe que quando tem homem presente, as mulheres são respeitadas mais. Infelizmente, na sociedade que a gente está, ainda é uma realidade, né? Então, mesmo que você tenha um acompanhante, se for sua mãe, por exemplo, as mulheres, a probabilidade de sofrer violência é muito grande ainda, comparado quando você está acompanhado com um homem, que parece que, sim, o respeito quando um homem está presente ainda é muito maior, né? E aí eu tô puxando aqui minha cadeira feminista porque isso é uma verdade, infelizmente. As mulheres são muito mais respeitadas quando elas estão acompanhadas com o homem. Em várias situações, né, da vida aí. E a questão do pai, o filho, o vínculo do filho, né? E você ter o pai presente no nascimento, na vida do filho, ele não se resume só ao nascimento, que é um momento único, mas você simplesmente dizer que ele é inútil, não é, cara. O pai presente, ele é um apoio emocional para a mãe, ele é um apoio para o filho, porque você tem ali a hora de ouro. E nem sempre a mãe, ela está disponível para a hora de ouro do seu filho. E a gente sabe muito bem que o vínculo da criança com os genitores, né, os pais, quando você faz a hora de ouro, ele é diferente, né? Tem vários estudos já comprovam isso, né? Até em relação à questão da amamentação, de tudo, quando é feito ele na primeira hora, tudo isso é realizado na primeira hora, ele é muito melhor para a criança, né? Então, o vínculo afetivo, né? Tudo isso, assim. Eu fiz a hora de ouro para a criança. Ela mamou na primeira hora, na verdade, ela mamou assim, no primeiro minuto. Ela já veio pro meu colo, já mamou, já tudo. E aí, eu não tive essa hora de ouro com o paciente,
Meu amor, peraí que a mãe já vai pegar você, tá? Tô só terminando de limpar aqui. Eu, infelizmente, não tive essa hora de ouro com o Vicente, porque ele nasceu hipotônico. Então, assim, ele precisou ser levado para o pediatra ali para fazer aquecimento, ver os sinais vitais, tá tudo bem, tal. Claro que, assim, logo depois ele já se movimentou, tá tudo bem, tá tudo certo, nada demais. Mas quem acompanhou ele foi o pai dele, né? Foi meu marido, foi bonito. Quem acompanhou ele. E aí eu tava lá no banheiro, indo e tal, ele já tava tudo aquecidinho, tudo enroladinho. Então ele fez a hora de ouro ali com o pai dele, ficou no colinho, deu aquele primeiro colinho. E foi super importante. Se eu não tivesse ninguém comigo, quem que ia fazer isso? Né? E quando é o pai que faz a hora de ouro, é melhor que a criança, né? Então, assim, o vínculo dos dois foi estabelecido ali naquele momento. Porque por mais que o homem, ele acompanhe a gestação, ele seja o marido que quiser, a gente já sabe que a gravidez, acho que pra eles, e aí eu tô falando que eu acho que é um pouco abstrato ainda, né? Porque a gente, como mãe, a gente tá o tempo inteiro ali na gestação sentindo o bebê, né? Mas o homem não tem essa sensação, né? Então eu acredito que pra eles a realidade da paternidade, ela se apresenta mesmo quando nasce, né? Quando nasce. Quando a criança nasce. Né? Que aí ele sai da esterilidade, a gestação sai do modo abstrato e ele vira algo concreto, né? A criança virou algo concreto. Então você simplesmente falar que isso não tem validade, que é inútil, gente, é uma completa distorção da realidade, assim, que não faz nenhum sentido. E isso só poderia vir de uma pessoa que talvez não tenha filhos, e eu não sei a realidade da moça. Também não vou procurar saber, porque não me interessa. Mas é nitidamente uma distorção da realidade, assim, e uma pauta, uma forma, uma visão de mundo que não condiz com a realidade do que a gente busca hoje, que é que as crianças têm sim um vínculo afetivo com o pai, que os pais sejam presentes. O homem não é só o que traz o dinheiro para casa, né? Como se as mulheres ainda estivessem naquela realidade que o pai sai para trabalhar, passa o dia fora e a mãe cuida da casa, dos filhos. Tem casais que vivem nesse roteiro, ainda tem por opção, mas a gente tem diversas realidades hoje que não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, todo mundo tem que participar, você tem que ter pais presentes. O vínculo afetivo com o pai é de uma importância, assim, surreal, né? Então, assim, para além do... Parece que a pessoa distorce, vive fora dessa realidade, né? Eu entendo que a Copa do Mundo é um evento único, né? Não tão único assim, que acontece a cada 4 anos. Mas não é tão único quanto o nascimento de um filho. Essa criança nasceu, ela só vai nascer uma vez. E aquele momento, ele é único. Ele é único. Único. E só quem vive o nascimento pode dizer o quanto que aquele momento é especial. Porque pro pai também seja, sabe? Não só pra mãe. Você participar de um parto é uma coisa muito diferente. Meu marido traumatizado até hoje com o parto da nossa primeira filha, porque demorou muito, enfim. No segundo parto, ele já tava super mais assim, sabe? Desenvolto, vamos dizer. E durou mais tempo também, né? Foi bem cansativo. Tanto da nossa primeira filha quanto desse aqui, né? Nosso segundo filho, são momentos únicos, né? Ela não vai nascer de novo daqui a 4 anos, né? Então, a Lisa vai fazer 3 anos agora. Ano que vem, quando ela fizer 4 anos, ela não vai nascer de novo. Ele, daqui a 4 anos, ele não vai nascer de novo. Então, esse momento, ele é único, sim. A gente não tá falando de uma coisa que acontece todo ano, todo mês, todo... Não, é um momento único, de verdade. Então, a Copa do Mundo, ele foi lá, viu o nascimento do filho e voltou pra Copa do Mundo, entendeu? E aí? O que ele perdeu? Perdeu nada. Talvez um jogo, não sei. Mas, assim, o que ele perdeu disso? Nada. E ainda viu o nascimento do filho. E mesmo que ele tivesse perdido a Copa pelo inteiro, eu tenho certeza que ele não teria se arrependido. Porque esse momento aqui, ele não volta.
Daqui 4 anos tem outra Copa do Mundo e ele pode estar presente na próxima Copa do Mundo. Se a Bélgica se classificar, enfim, se ele for convocado. E aí ele vai trabalhar para isso nos próximos 4 anos. Mas ele não perdeu o nascimento do filho dele. Então, assim, a pergunta que fica é: quantas outras vozes ainda tratam a presença do pai como perda de tempo? A gente está em 2026, a gente não pode mais tratar isso dessa forma. Quando, na verdade, ela é proteção para a mulher, é um vínculo para o filho. Né? Quantas outras vozes ainda vão continuar repetindo esse discurso? Cara, você tá ali, o nascimento do seu filho é um momento único. Você tá ali criando um vínculo maior ainda com aquela mulher que tá parturiente ali, que você tá dando força para ela no momento que ela tá muito vulnerável. E isso é uma coisa que cria um vínculo que quem nunca passou por isso não vai saber o que é. É difícil de explicar. E o vínculo pai e filho também, né, filho? Mas é aquela coisa, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são pais e tem pessoas que têm filhos. Entendeu? Existe uma diferença. Você ter um filho não significa que você é um pai ou uma mãe. Apenas que você tem um filho. E ter um filho vai além disso. Então me conta aqui embaixo se você já conhecia essa lei aqui no Brasil, né? A 11.108. E se você já precisou impor esse direito em algum hospital, o direito ao acompanhante. E se você está montando seu enxoval e quer se preparar para o parto com informação de verdade, o guia do enxoval sem desperdício está aqui no link embaixo.